Olá, tudo bom com vocês? Então, gente, vamos lá para a última parte, da matéria que vai cair na prova, né, eu insisto isso com vocês, então que a prova, vai ter tudo sobre o trabalho de parto, né, e o parto, a hipertensão, na gravidez e o diabetes gestacional, certo? E aí nós vamos ter mais uma aula ainda, mas essa aula vai ser no dia da prova, então aquele conteúdo não vai cair na prova. Embora eu vá mandar um estudo dirigido daquele conteúdo que vocês têm que também responder, que pelo menos assim eu vou ter certeza de que vocês estiveram em contato com aquela matéria. Mas como é no dia da prova, não vai cair na prova. Ok? Bem, gente, então nós vamos ver hoje, né? Já vimos a hipertensão e vamos hoje ver um outro problema bem sério quando acontece na gravidez, que pode colocar em risco a saúde da mãe e a saúde, então, do feto ou do bebê, né? Quando a gente fala feto, porque a gente ainda está falando do bebê, né, dentro do útero, e quando a gente já está falando bebê, nós estamos falando depois do nascimento, né? E aí nós vamos ver que essa doença ela tem repercussão tanto no feto quanto depois, né, na criança, depois que ela nascer. Bem, antes de nós entrarmos, né, bem no assunto de diabetes gestacional, eu gostaria de fazer uma breve revisão com vocês sobre o diabetes, né? Então, o que que acontece? Quando a gente se alimenta, né, a gente ingere várias substâncias, né, vários tipos de substâncias, proteínas, lipídios e ingere carboidratos. E principalmente dos carboidratos, né, sai glicose, né, que é um tipo de carboidrato, depois que ele é quebrado, ele se transforma em glicose ou alguns tipos, né, de monossacarídeos, né, então, lactose, frutose, né, mas afinal nós vamos falar glicose de uma forma geral. E essa glicose, a origem dela, o destino dela, né, desculpe, não é a origem, não, o destino dela é lá dentro da célula, porque ela vai entrar lá na mitocôndria e vai gerar energia, certo? Então nós já sabemos que essa glicose ela vai viajar pelo sangue, né? Porque nós vamos ingerir, ela vai entrar no nosso sistema digestório, daí ela vai sofrer processamentos, por exemplo, você come batata, a batata vai virar glicose, né? No todo o processo digestório ela vai virar glicose. E essa glicose ela vai para a corrente sanguínea e aí ela vai chegar na célula. Para ela entrar na célula, ela não consegue sozinha, ela não, porque tem uma história lá na célula da membrana celular, que a membrana celular é apolar, a glicose é polar, a glicose é uma molécula grande, afinal que ela não consegue entrar sozinha, né? Ela vai precisar de um transportador. E esse transportador, né, ele tem uma portinha, como se fosse um canal, e ele tem uma portinha, que essa portinha tem que abrir para entrar a glicose na célula. E quem tem a chave, ou digamos assim, a chave para abertura dessa portinha é a insulina. Então, o nosso organismo tem que produzir insulina para abrir essa portinha. Se não tiver insulina lá para abrir a entrada da glicose na célula, ou se tiver algum problema nessa chave, às vezes tem insulina e não abre a portinha, que a gente chama de resistência à insulina. Então, nesse caso, a glicose não vai entrar na célula. Se a glicose não vai entrar na célula, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar rodando lá na corrente sanguínea. E aí a gente faz um exame de sangue e vê que a glicose está altíssima, né, gente? Então, lembraram disso? Então, agora, quando você vai jantar, quando você vai almoçar, né? Quando a gente faz uma refeição, o que que acontece? A gente enche o nosso sangue de glicose, certo? Dependendo, né, do que a gente come, muito mais ou muito menos, mas vai ter mais glicose no nosso sangue. Tanto que se você faz uma glicemia, até uma glicemia capilar, imediatamente depois que você come, que a gente chama de pós-prandial, vai dar uma glicemia alta.
Por quê? Porque ainda não deu tempo da glicose entrar nas células, certo? Pois bem, mas quando a gente come, quando o nosso organismo está funcionando bonitinho, já vai um aviso, né? Um aviso, tudo é controlado pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino, e aí vai um aviso dizendo precisa produzir insulina, porque caiu um monte de glicose no sangue. E aí a glicose vai lá e vai funcionar, desculpe, a insulina vai lá, vai funcionar e a glicose vai ser distribuída para as células, né? Tranquilo, ótimo, quando isso está funcionando. Mas às vezes não funciona, né? Então a gente tem que lembrar de outra coisa, né? Quem que produz insulina? Quem produz insulina é uma das partes do pâncreas, porque o nosso pâncreas ele tem duas partes. Ele é uma glândula, né? E ele é uma glândula, uma parte endócrina e outra parte exócrina. Então a parte exócrina é a que vai ajudar na digestão dos alimentos. Nada a ver aqui com insulina, mas a parte endócrina, né? Essa sim vai produzir a insulina e vai produzir um outro hormônio também chamado glucagon, que vai ajudar também na regulação da glicose, né? Então, isso é só a revisão, né, de diabetes. Então, a insulina ajuda a baixar o nível de glicose no sangue, porque ajuda a pôr a glicose para dentro da célula, e o glucagon faz o contrário. O glucagon, quando ele vê, né, que tem pouca glicose no sangue, e às vezes acontece isso, ele vai dar um aviso, né? Ele vai lá, avisa o fígado, né? E diz pro fígado, tá faltando glicose. E o fígado, que tem uma reserva lá, né, de glicogênio, vai transformar o glicogênio em glicose e vai estabelecer, então, o que a gente chama de homeostase, que é um equilíbrio, então, para tudo funcionar bem. Certo? Muito bem. Tem uma doença chamada diabetes, certo? Que ela acontece quando não existe esse funcionamento bonitinho do jeito que eu falei, certo? E aí existem vários tipos de diabetes, mas basicamente, né, a gente trabalha com três, né? Que é o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. O diabetes tipo 1 é um diabetes que ele se desenvolve geralmente até na adolescência, então, às vezes já na infância, ou às vezes espera um pouquinho mais na adolescência, então é um diabetes, mas de pessoas mais jovens, e a pessoa já nasce com só cuidado, a predisposição tem para o diabetes tipo 2 também, mas o diabetes tipo 1 é um problema lá na produção de insulina, que a pessoa não produz insulina, certo? Ou produz muito, muito pouco, e aí a gente chama, ele é um diabetes assim, do tipo assim, que a pessoa quase que já nasce com ele, muitos já nascem mesmo com esse problema, e como eu falei, outros nos primeiros anos de vida vão desenvolver. Geralmente, quase que 100% dos diabéticos tipo 1 precisam de injeção de insulina, certo? Porque, como eu falei, o organismo deles não produz insulina. O diabetes tipo 2 é um diabetes considerado uma doença crônica degenerativa. É aquela do tipo assim, a gente passa um tempo da vida ótimo, nossa glicose sendo metabolizada certinha, insulina produzindo em quantidade adequada, indo lá e abrindo a portinha para a entrada da glicose na célula, mas de repente, às vezes, porque a pessoa vai ficando muito idosa, né? Deveria ser assim, só por problema da idade, de repente o pâncreas não consegue produzir toda a insulina necessária, ou de vez em quando a insulina chega lá, não consegue abrir bem a portinha, e aí então a pessoa vai ter que fazer um tratamento, quase nunca com insulina, certo? Geralmente é com algum medicamento que vai ajudar a baixar a glicose do sangue, só para baixar aquele excesso que pelo problema da insulina ali que não está funcionando tão bem, para tirar esse excesso de glicose do sangue.
certo? Então, são os hipoglicemiantes, né? Que baixam a glicose do nosso sangue. Eu falei que deveria ser assim, né? Mas não é. Se vocês lembram lá do filme Muito Além do Peso, nós vimos crianças, que hoje já tem crianças, já tem adolescentes, tem adultos jovens com diabetes tipo 2. E por que que eles vão ter diabetes tipo 2 tão cedo? Por problemas alimentares, por problemas de obesidade. Então, eu não vou poder dar aula inteira de diabetes, mas a obesidade, o erro alimentar, e algumas outras situações também, a pessoa já traz uma herança genética para o diabetes, mas daí quando junta tudo, né? Então você pode ter uma herança genética e malhar e ter uma alimentação maravilhosa e manter o teu corpo sem obesidade e você não desenvolver diabetes, ou só vai desenvolver diabetes tipo 2 lá quando você tiver 60, 70 anos, né? Agora, o problema hoje da existência de diabetes muito precocemente é um problema um problema alimentar, um problema de sedentarismo e que vai acabar gerando obesidade e a obesidade leva ao diabetes tipo 2, certo? Muito bem. E aí existe um terceiro diabetes, né, que é o diabetes gestacional. A mulher nunca teve diabetes, ela sempre os níveis glicêmicos dela ótimo, ela engravida bem. Quando chega ali mais ou menos 20 semanas da gestação, um pouco depois, ela vai fazer um novo controle glicêmico, ou então ela começa a ter alguns sinais e sintomas e descobre lá que ela desenvolveu um diabetes mellitus gestacional ou diabetes gestacional. Então, por que isso, professora? Pois é, gente, esses tais desses hormônios, né, que ficam tudo meio que bagunçados por um lado e arrumam outras coisas do outro lado, né, durante a gestação, eles podem causar uma alteração no metabolismo da glicose. Aquela glicose que entrava bonitinho na célula, agora já não entra mais, tá? Muito provavelmente, né, por uma resistência à insulina. Então, os hormônios vão lá e atrapalham a ação da insulina, e a insulina que é produzida pela mulher, né, em quantidades até adequadas, porque o pâncreas dela está funcionando bonitinho, não mexeu no pâncreas dela, e de repente essa insulina não vai conseguir tirar a quantidade de glicose do sangue para levar para as células, e aí então muitos sintomas que a mulher vai ter, muitos sinais e sintomas vão ser pela falta de glicose na célula, né? E aí pelo excesso de glicose no sangue. E aí faz um exame e lá descobre então que ela está com esse excesso de glicose no sangue, tá? Então, para ser gestacional, tá? Então tem que ficar bem claro. Ela vai surgir depois de 20 semanas, né? Às vezes a mulher só descobre, que nem na hipertensão, ela só descobre que ela é diabética quando ela engravida, porque daí ela é obrigada a fazer o exame, e aí ela nunca tinha feito exame antes e ela descobre que ela é diabética. Isso não é um diabetes gestacional. Isso geralmente é um diabetes tipo 2, a não ser que ela seja uma também descobre agora que ela é uma diabética tipo 1, né? E aí, da mesmo jeito lá da hipertensão, o diabetes gestacional geralmente desaparece lá até o final do puerpério, um pouquinho mais. Em algumas situações, ele pode perdurar e se transformar aí num diabetes crônico, num diabetes tipo 2, certo? Por que a gente se preocupa tanto com o diabetes gestacional? Porque ele pode causar danos, né, no desenvolvimento do feto e pode causar danos, então, na vida do recém-nascido. Então, existem alguns problemas metabólicos, né, durante a gestação, e esse é o problema mais comum. Então, a literatura diz que entre 3 e 13% das gestações, né, das gestantes, podem apresentar ou vão apresentar o diabetes gestacional. No Brasil, os estudos mostram que ela aparece em 7,6% das gestantes com mais de 20 anos. E aqui, ó, nós temos algumas situações
que levam a gestante a ter mais risco para o desenvolvimento de diabetes gestacional, né? E aqui, inclusive, ele tá assim, ó, quanto mais para cima, mais ajuda no risco, né? Então, o que mais ajuda? Idade superior a 25 anos. Então, se você quer ter menos chance de engravidar, de ter um diabetes gestacional na gravidez, fique grávida antes dos 25 anos. Entenderam o que é isso, né? Então, por quê? Quando vai ver a prevalência, então, em quem que mais aparece diabetes gestacional, certo? Então, quando compara a idade, é nas que têm mais de 25 anos. Também as que têm história de diabetes na família, certo? Em parentes de primeiro grau. Primeiro grau é pai, mãe, irmão, né? Então, quando tem essa história de diabetes, diabetes crônica, diabetes tipo 1 ou tipo 2, então também aumenta a chance. Obesidade, né? Tem gente que diz, ah, mas a professora já fica falando de obesidade. Não é que eu fico falando, é porque ela é risco para várias doenças, né? Então, a obesidade agora dela, né, da própria gestante. Hipertensão arterial, nós vimos lá, quando a gente viu na hipertensão, que quem tem diabetes também tem mais risco de ter hipertensão. E aqui também vale o contrário. Ganho de peso excessivo na gestação atual, veja, diferente. A mulher não era obesa, mas ela engravidou, e aí tem aquela história, né, que agora eu posso, vou enfiar o pé na jaca, vou comer por 2. Então, esse ganho de peso excessivo, se porventura ocorrer, também pode causar o diabetes, o diabetes gestacional, porque veja, é um problema metabólico, certo? E aí a pessoa começa a comer muito mais do que ela comia, ou comer errado, vai também dar chance para o azar, né? A baixa estatura, nós vimos lá na hipertensão que também a baixa estatura poderia ser um fator de risco, né? DEG na gestação atual, né? Doença hipertensiva específica da gravidez nessa gestação, óbito fetal ou abortos de repetição prévio, macrosomia prévia, então ela já teve, na outra gestação, ela teve um bebê de 4,5, 5 quilos. Diabetes gestacional na gestação anterior, ela vai ter também chance de agora ter de novo. Um natimorto prévio, né? Um bebê anterior, algum bebê anterior que morreu, que nasceu morto. Uma malformação fetal prévia, um polidrâmino prévio. Então, falei, quanto mais para baixo tiver, menor a não é menor a chance, assim, ó, menor o fator de risco, mas quanto mais para cima, maior. Ainda, né, fatores de risco que não estavam na tabela anterior. Deposição central excessiva de gordura corporal, sabe? Sabe aquela banha que fica aqui no abdômen? Então, esse tipo de gordura, tá? Ele é uma gordura que ela vai acabar gerando problemas, né? Não posso explicar aqui agora porque demora muito, mas essa gordura ela vai causar problemas no fígado, que vai acabar fazendo lá a metabolização, né? E aí, então, isso pode virar açúcar, como o povo fala, né? E aumentar a chance de um diabetes gestacional, certo, gente? Então, até para risco de infarto, né? Essa gordura depositada aqui na parte central do corpo, ela é bem preocupante. Já falei da baixa estatura e o crescimento fetal excessivo, né? Um polidrâmino, uma criança, um feto que está crescendo demais, também pode ser um fator de risco. Pois bem, sinais e sintomas. Como eu falei, muitas vezes a gestante chega lá e ela relata, não estou me sentindo bem, está acontecendo tais coisas. Então, o que são os sinais e sintomas do diabetes gestacional? Excesso de fome. Então, sabe, não sei, tenho vontade de comer o dia inteiro. Ah, mas isso é porque você está grávida. Não, gente, tá? Não é porque está grávida que precisa ter vontade de comer o dia inteiro. Então, esse excesso de fome, conhecido como polifagia, é um dos sinais. Polidipsia, muita sede, né? Isso tudo vale para o diabetes também, tipo 1 e tipo 2, né? Ganho de peso exagerado na mulher ou no bebê.
né? Então, lembra quando eu falei da importância da gente verificar o peso corretamente, né, da gestante? Então, aí nós vamos ter que, lembrando, nós temos que ver se tem edema, se não tem edema. Se não tem edema e ela está ganhando peso exagerado, daí você vai falar nós vamos perguntar sobre alimentação, né? Ah, mas eu só tenho vontade de comer o dia inteiro. Opa, vamos fazer um teste aí de glicemia para ver se não é um diabetes, né? Perda involuntária de peso. Então, o contrário agora, de repente ela diz, mas eu como bem tudo e eu estou emagrecendo, também é um sinal. Aumento da vontade para urinar, né? Poliúria, certo? Não arde, não tem infecção urinária, opa, pode ser um diabetes. Cansaço extremo, tá? Lembra que eu falei? Se não entra glicose adequadamente na célula, essa célula não vai produzir energia. E o que a mulher vai ter como sinal? Fadiga, fraqueza, letargia, né? Ela vai estar sempre, ai, tô muito cansado, não tenho vontade de fazer nada. Também não é normal. Edema nas pernas e nos pés, né? Então, mas edema, inchaço é normal na mulher grávida. A gente tem que relacionar, isso sempre vai ser feito, por isso que a gente tem que ter um cuidado, um olhar muito cuidadoso para a gestante, porque quando a gente começa a juntar os sinais e sintomas, pode chegar num diagnóstico. Visão turva, gente, isso é muito importante, né? Ela vai dizer, de repente, esse meu óculos estava tão bom, de repente já não tá mais funcionando, engravidei e não enxergo direito. E a vizinha diz, isso é da gravidez. Não, gente, tá? Então, o diabetes, ele causa uma mudança bem severa na visão. Então, tanto que a gente, né, eu trabalhei muito na optometria e lá eles falavam, né, se a pessoa vai fazer um exame visual, sempre tem que fazer uma anamnese para ver se ela já fez alguma pesquisa sobre diabetes, né? Se tem diabetes na família, porque senão eles prescrevem um óculos, né? E a pessoa daqui um mês ela vai dizer, mas o óculos não adiantou nada, porque esse óculos é horrível. É horrível por quê? Porque a glicose dela mudou durante esse tempo, né? Ela pode ter descompensado um diabetes que ela às vezes nem sabia que tinha, e aí então isso vai prejudicar a visão dela. Outra situação, ela vai dizer que ela tinha infecção, né? Você vai ver lá, ela teve infecção, ela fez tratamento, já está com infecção de novo. Infecções repetidas, isso também não é normal, certo? Então, o próprio diabetes gestacional, ele pode levar a essa baixa de imunidade e a incidência de infecções. Prurido cutâneo e vulvar. Então, a pessoa vai se coçar muito. Complicações crônicas, como uma neuropatia, né, relacionada ao sistema nervoso, retinopatia, então, que é a lesão lá na retina. Eu falei para vocês na aula de hipertensão, que a hipertensão ela pode causar um dano na retina, chamada retinopatia hipertensiva, e aqui no diabetes existe uma retinopatia diabética. Então, o diabetes também vai formar exudatos, também pode causar danos na retina e, consequentemente, na visão. E doença cardiovascular aterosclerótica, né? Formação de ateromas que podem depois levar a se transformar em trombos e causar infarto, causar AVC. Então, aqui só um desenho, né, para ficar assim, para mais evidente, né, os principais sinais e sintomas, né. Então, aqui a mulher sentada no vaso sanitário, né, ai, corre fazer xixi, daqui a pouco corre de novo fazer xixi. Perda de peso, ó, mas como? Tô grávida e de repente as calças estão caindo, né? Tô emagrecendo muito. Ai, que preguiça, não tenho vontade de fazer nada, não tenho energia. Sede em excesso, né? É importante tomar 2 litros por dia, mas ela diz que a boca dela tá sempre seca, ela tá com muita sede, muita sede. Aumento do apetite, agora o contrário. Meu Deus, mas tô estourando, né? Só pensa em comer o dia inteiro. Infecções frequentes, cansaço e sono excessivo, e aqui, ó, visão embaraçada ou turva.
Pois bem, e como é que é feito o diagnóstico? Já falei para vocês que na primeira consulta lá, né, quando a gente descobre que a mulher está grávida, ela já vai fazer uma bateria de exames e lá nessa bateria, vocês lembram? Tá lá, glicemia de jejum. Por quê? Porque nós temos que descobrir se ela agora que descobriu que está grávida, ela não é diabética. Como eu falei, às vezes ela só se detecta diabética quando ela tá grávida, porque daí ela faz o exame. Mesma coisa com HIV, com sífilis, né? Ela nem sabia que tinha, como ela teve que fazer os exames, ela descobre que tem. Muito bem, mas o diabetes gestacional, ele só vai ser diagnosticado depois de 20 semanas. Tá? Geralmente entre a 24ª e a 28ª. Por isso que nessa fase tem uma segunda bateria de exames que é solicitada, por quê? Para principalmente procurar o diabetes gestacional, e claro, também nós vamos ver outras doenças também, certo? E por que só com 24, 28ª semana? Porque é o tempo que leva para os hormônios lá causar o dano, né? Causar a resistência à insulina. Então, ali é que vai aparecer, então, essa glicemia mais alta. Qual é o exame utilizado? Glicemia de jejum, tá? Não é a glicemia capilar, é aquela que a mulher vai coletar o sangue lá no laboratório, né? Em jejum. E também é utilizado um outro exame muito importante chamado de rastreamento com curva glicêmica, né? A curva glicêmica e também conhecido como TOTG, Teste Oral de Tolerância à Glicose. Por que ele é chamado de teste de tolerância à glicose, ou então uma curva glicêmica? Porque se observa nesse exame qual é o comportamento da gestante quando ela recebe glicose, certo? Então, a mulher vai lá, né? Colhe uma glicemia de jejum, né? Colhe o sangue para esse exame. E aí ela vai tomar um xarope, né? Com 75 gramas de glicose. Por isso que eu digo um xarope, um troço bem doce mesmo, né? E aí ela toma e daqui uma hora é tirado o sangue dela para ver como que está a glicemia dela e depois de 2 horas, de novo, é feito um exame para ver como é que está a glicemia. Por quê? Porque o que se espera que aconteça se tiver tudo funcionando bem? Ela ingere a glicose, né? Vai um tempo para o organismo entender que ela está com excesso de glicose, mesma coisa quando a gente come, e aí então vai ter uma produção de insulina, uma ação da insulina para ajudar a tirar essa glicose do sangue e jogar nas células. Agora, se ela faz os exames e essa glicose continua lá em cima, significa que essa insulina não funcionou. Certo? Que a insulina não conseguiu jogar essa glicose do sangue para a célula. E aí, então, demonstra que ela tem um diabetes gestacional. Então, aqui nós temos um fluxograma mostrando como que funciona, então, esse diagnóstico, né? Então, na primeira consulta, né? Vamos imaginar, claro, que essa consulta seja com menos de 24 semanas, né? Então, ainda para nem pensar em diabetes gestacional, então ela vai fazer lá naquela primeira bateria de exames a glicemia de jejum. Pois bem, se essa glicemia lá na primeira bateria de exames der menos de 85 e até 90 miligramas por decilitro, tá? E se ela não tiver nenhum fator de risco, né? Aquela tabela que eu apresentei agora há pouco, a gente considera essa gestante como normal, né? Ela não tem diabetes. No caso aqui no começo da gestação, diabetes tipo 2 ou tipo 1. Muito bem. Se ela está entre 85 e 90, ainda nesse primeiro exame aqui, na primeira bateria, tá? E tem fator de risco, nós vamos encontrar algumas situações lá naquela tabela que ela se adapta a ele. Então, vai fazer, então, aquele rastreamento, vai fazer a curva glicêmica ou o TOTG, né, que é a mesma coisa. E aí, então,
Isso já vai ser considerado um rastreamento positivo, desculpe, daí ela vai fazer o TOTG, e esse TOTG ele é indicado fazer ali a partir das 24 semanas. E aí, então, se em jejum lembra que eu falei primeiro colhe em jejum, né? Se em jejum deu menos de 110 e depois de 2 horas deu menor do que 140, ela vai ser considerada normal. Mas se no jejum deu maior do que 110 e depois de 2 horas deu maior do que 140, ela já é considerada com diabetes gestacional. E nesse caso, ela vai ser encaminhada para uma consulta de alto risco, dependendo da cidade, não é nem para um endocrinologista, às vezes o próprio obstetra, mas ele vai considerá-la como uma gestante de risco e todo o acompanhamento dela vai ser feito com muito mais cuidado, certo? O Ministério da Saúde diz que ela deve ir para um pré-natal de alto risco e continuar ainda ser acompanhada pela unidade de saúde. Da mesma forma que eu falei lá em hipertensão, gente, esse material que eu estou usando aqui é o material do caderno 32 da atenção básica do Ministério da Saúde, então eu estou seguindo aqui as orientações do Ministério da Saúde, tá? Bem, se já no primeiro exame ela tiver uma glicemia maior do que 110, ela deve repetir, tá? O exame de jejum, em jejum, né? Se for menor do que 110, desculpe, menor do que 110, ela vai fazer o TOTG, se for maior do que 110, ela já é considerada também diabética, no caso aqui, diabética. Quando o exame for feito com mais de 24 semanas, ela já vai direto fazer o TOTG, né? E aqui o resultado também é a mesma coisa. Se der baixo, ela é considerada normal, e se der aqui nesses valores maior do que 110 em jejum e maior do que 140 em 2 horas, é considerada com diabetes gestacional. Ninguém precisa decorar isso aqui, mas vocês têm que saber o que é uma glicemia de jejum, né? E o que é um rastreamento com curva glicêmica ou teste oral de tolerância à glicose, TOTG. Quais são? Eu falei que no começo da aula que essa doença era bem importante, né? Esse distúrbio era bem importante, porque ele pode causar problemas para a gestante e para o feto ou para o bebê. Então, vamos começar falando das possíveis complicações para a gestante. Uma boa notícia: a maioria das mulheres que têm diabetes gestacional terão bebês saudáveis, mas para que isso aconteça, ela tem que ser muito bem monitorada durante a gravidez. Então, tem que fazer os exames, tem que fazer as orientações, ela tem que seguir as orientações dietéticas, né? E de exercícios. Então, não é uma coisa assim de que, tem diabetes gestacional, vai ter problema. Não. Aí a importância do pré-natal, né? Porque o pré-natal é para detectar os problemas e resolver esses problemas para que não tenha complicações. Agora, a elevação descontrolada dos níveis de glicose no sangue podem aumentar a probabilidade de parto cesáreo. Por quê? Porque lembra que um dos problemas é a macrosomia, então pode ter um bebê muito grande e vai dificultar, então, o parto natural. Só isso, professora? Calma. Outra coisa que pode acontecer: rompimento da bolsa amniótica antes da data do parto, antes do termo, né? E aí vai nascer vai ter um parto prematuro, e o parto prematuro com todos os problemas que podem ter, né? Às vezes não tem, mas a maioria das vezes tem. O pulmão não estava ainda bem amadurecido, dificuldade para respirar, crescimento inadequado, né? Não estava ainda pronto com o peso adequado, então não é bom. A hiperglicemia pode aumentar a incidência de pré-eclâmpsia, certo? Então, o fato dela ter o diabetes gestacional pode levá-la a ter pré-eclâmpsia. E a gente viu, se vocês já viram a primeira parte da aula, vocês viram que não é brincadeira uma pré-eclâmpsia que pode levar a uma eclâmpsia, né?
E ainda, se ela tiver uma hiperglicemia e se esse diabetes gestacional não for bem controlado, ela tem muito mais chance de se tornar uma diabética tipo 2 no futuro, certo? Então, é importante ela cuidar agora desse diabetes para não complicar para frente, certo? Ali fala que entre as mulheres com história de diabetes gestacional que atingem o seu peso corporal ideal após o parto, menos de uma em cada 4 eventualmente desenvolve diabetes tipo 2. Vocês entenderam, né, gente? Então, praticamente menos de 25% daquelas que ganharam bebê e voltaram ao peso normal mais rápido, certo? Que não ficaram obesas. Então, essas vão ter muito menos chance de desenvolver o diabetes gestacional. Quando a gente falar de aleitamento materno, nós vamos ver que o quanto que o aleitamento materno colabora, inclusive, para o corpo da mulher voltar ao normal. Certo? Não é aquela desculpa assim, eu fiquei gorda depois que eu engravidei, não sei o que aconteceu. A gente meio que sabe. E pro feto e pro bebê, eu separei ali, né? Complicações possíveis para o feto barra bebê. Por quê? Porque tem complicações que vão ocorrer ainda lá dentro, né, do útero e outras depois que o bebê nasceu, tá? Então, como eu falei, o diabetes gestacional ele pode fazer com que o feto cresça muito, né? Além do normal. E aí, isso vai dar problema no parto natural, porque pode ocorrer uma distócia, que é o quê? Um posicionamento inadequado do bebê na hora do trabalho de parto, né? Do feto, e aí vai dar problema no nascimento, certo? Também pode acontecer hipoglicemia no bebê. O bebê pode nascer e depois desenvolver hipoglicemia. Por quê? Porque lembra que eu falei que o problema todo é que não consegue passar a glicose para as células da mãe, e aí isso pode afetar o bebê também. Então, pode ser um bebê. Mas a mãe era diabética, a mãe tinha hiperglicemia, e o bebê vai ter hipoglicemia? Sim, porque acaba faltando glicose para o bebê. Outra situação é a icterícia, porque tem a ver lá com o fígado, né? Sofrimento respiratório, muitas vezes causado pela prematuridade, policitemia, que é o excesso de células sanguíneas, então é como se fosse um sangue grosso, né? É a tal da policitemia. Hipocalcemia, que é a deficiência de cálcio no sangue. Esse bebê um dia vai crescer, né? E ele pode ter mais chance de desenvolver diabetes tipo 2. É aquele diabetes que eu falei assim, ó, que pode aparecer até no adolescente, mas não é diabetes tipo 1. É um diabetes como se fosse crônico degenerativo. E aí ele pode também, por conta do diabetes gestacional da mãe dele, morrer antes, né? Ser um natimorto ou ser um neomorto, né? Morrer logo após o nascimento, tá? E também a criança tem mais chance de obesidade. Então, quando a gente vê uma criança obesa, é uma das coisas que a gente tem que perguntar, né? Ir lá para a caderneta de gestante da mãe para ver se ela não teve diabetes gestacional. E também para acabar, olha quanta coisa, hein, gente? Essa criança vai ter mais chance de desenvolver doença cardíaca. Às vezes não na infância, às vezes até na fase adulta. E aí, como é que então nós vamos trabalhar na prevenção do diabetes gestacional ou também das complicações do diabetes gestacional? Então, hábitos saudáveis, né? Então, aquilo que eu vivo batendo na tecla, né? Hábito saudável relacionado com alimentação deveria começar antes de engravidar, né? Que dia que é hoje? O primeiro dia do resto das nossas vidas. Hoje, começar a ter uma alimentação cada vez mais saudável, vamos cuidar com a alimentação dos nossos filhos, né? Exercícios, né? Então, lembra, eu falei assim, ó, que a gente tem que incentivar a gestante a fazer exercício, né? A que nunca fez, começar com caminhadas, a que sempre fez, continuar fazendo. Então, não parar com os exercícios. Né, aquela que está obesa, engravidou obesa, ela tem que ter uma conversa muito de perto com o seu obstetra ou com o seu médico clínico geral, com o pessoal da enfermagem, para buscar maneiras dela
não engordar mais ou até perder um pouco, o ideal seria perder os quilos antes da gravidez em excesso, e se ela está grávida, ela não engordar tanto nessa gravidez. Tratamento do diabetes gestacional. Pois bem, tem muitas mulheres que elas com diabetes gestacional, que elas vão resolver o problema só com dieta e exercício físico. Então o médico vai fazer um controle, né, da glicemia e primeiro ele vai tentar isso dessa forma comportamental, certo? Para isso dar certo, a mulher vai ter que fazer muito, muito, muito certinho tudo que foi indicado e também um pouco depende do organismo dela, né? De 10 a 20% das gestantes com diabetes gestacional vão ter que usar insulina, gente. Vão ter que tomar injeções de insulina se o remédio não der certo, porque entre a alimentação e exercício até chegar na insulina, o médico vai tentar alguns medicamentos hipoglicemiantes, tá? Mas quando não dá certo, vai ter que ir para insulina, que não pode ficar com essa hiperglicemia lá, tá? E aí, não podemos esquecer, nós vamos falar de puerpério depois, né, lá na neonatologia, mas depois que ela ganhar o bebê, essa gestante, né, agora ela já é uma puérpera, depois que ela ganhar o bebê, ela tem que ser reavaliada, porque como eu falei para vocês, espera-se que o diabetes gestacional termine, né, lá no puerpério. E se não terminar, tem que ver ainda, ou tem que continuar o tratamento, porque ela pode ter se transformado em uma diabética tipo 2. Ainda falando sobre o pré-natal, eu falei quando a gente descobre que ela é uma gestante com diabetes gestacional, todo o esquema de controle tem que ser diferente, porque ele tem que ser muito mais cuidadoso, e aquelas consultas que a gente tinha planejado como mensais, elas têm que virar quinzenais até a 32ª semana e daí em diante semanais. Por quê? Porque pode descompensar esse diabetes e pode causar problema e pode causar morte fetal, certo? E o controle glicêmico vai ser uma das principais ferramentas para o médico. Então, o tempo todo vai ser controlada a glicemia para ver como que está sendo o tratamento, né? O resultado do tratamento e até para pensar em tratamentos outros, né? Como eu falei, e da dieta e do exercício até na insulina. A ultrassonografia é um aliado importantíssimo também do médico, porque o resultado da ultrassonografia, né, das imagens que são obtidas, vão poder mostrar como que está a formação do feto, né? Vai ter certeza da idade gestacional, vai acompanhar a quantidade do líquido amniótico, o funcionamento da placenta, que pode ser afetado também, e aí, com isso, causar danos no desenvolvimento do feto. Como é que como é que está a perfusão das artérias umbilicais, né? Se está passando oxigênio e nutrientes, né, para o feto, e também a perfusão das artérias cerebrais. Lá no anteparto, né, é bem importante também realizar a cardiotocografia, né, que é aquele exame que eu falei para vocês, que eles monitoram as contrações, o batimento cardiofetal, a duração das contrações, né, a quantidade e a duração, para ver, então, como que está tudo isso para avaliar a situação, né, da gravidez. Isso, claro, faz quando ela está internada. Corri bastante para não ser muito comprida essa aula, mas é isso, gente. Eu acho que deu para ter uma noção geral, então, do diabetes gestacional. Estou à disposição, então, para as dúvidas. Um abraço.